também trazer aquelas principais patologias. Então, a gente tem o serviço de cardiologia, porque a gente tem um público grande de pacientes que têm problemas cardiovasculares, e nisso também a gente traz o serviço de ginecologia, né? A gente atende mulheres, então é muito comum ter mulheres que precisam do contato da neurologia com a ginecologia por conta de uma cefaleia, por uso de anticoncepcional, ou porque está fazendo uma cefaleia por conta de climatério, mas a gente também, como ginecologista, não trabalha só pensando nessas patologias associadas à neurologia, a gente trabalha de uma forma geral. E agora que está entrando o Outubro Rosa, então, esse mês é um mês que foi voltado para o cuidado na prevenção do câncer de mama e, mais recentemente, também o cuidado na prevenção do câncer de colo uterino. Então, Outubro Rosa, apesar da gente pensar só na questão do câncer de mama, mais recentemente foi colocado também para ser um período de prevenção de câncer de colo uterino, ou seja, cuidar da mulher para prevenir os principais cânceres que são mais incidentes e que são maiores causas de mortalidade na mulher. E aí a gente na Eneuro agora trouxe, procurou fazer alguns tipos de pacotes, de valores, que a gente seja um pouco mais acessível para as mulheres, para elas não deixarem de fazer esse tipo de prevenção. Até porque... há uma dificuldade muito grande, né, do pessoal. Por mais que tenha o esforço do SUS ou da prefeitura, seja lá o que for, há uma dificuldade até das pessoas também, às vezes fazem exame, eu soube que o pessoal acaba não indo buscar, né? E pela gravidade, até um mês como esse é importante que clínicas como a Eneuro faça toda essa situação diferencial. É evidente que a gente não pode divulgar aqui valores, sim, mas sabe-se que está um preço bem mais acessível que o período normal, né? Até por conta da campanha. E só lembrando para você, 7/17, doutora Dayana Bastos atende quais dias lá na Eneuro? Agora na quinta, sim, durante todo o dia. Durante, então, toda quinta-feira, certo? Então o pessoal pode agendar consulta com a ginecologista, não é isso? Isso, Léo. E é uma coisa muito importante, assim, o Ministério da Saúde tem trazido que mais de 20% das mulheres em 2020 deixaram de fazer os exames de rastreio, tanto para câncer de mama e câncer de colo uterino. E aí, baseado nessas informações, o próprio INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, que é o que dá a projeção dos cânceres que acontecem no Brasil, acredita que mais de 25 mil mulheres no Brasil estão ou com câncer de mama ou com câncer de colo uterino, mas infelizmente não sabem que estão com essa doença. E aí é muito comum a gente ver no consultório... É uma doença silenciosa. Silenciosa. E é muito comum a gente ver hoje no consultório. Quando foram seus últimos exames? 2019. Então, aí teve a pandemia, né? Por isso que o Ministério da Saúde está trazendo que em 2020 muitas mulheres deixaram de fazer o exame exatamente por conta da pandemia. E aí estão retornando agora no consultório para poder começar a fazer o rastreamento. Mas mesmo assim tem muitas mulheres ainda que não puderam ou não conseguiram fazer o rastreamento, tanto por um medo da Covid, que ainda existe, e também por conta de dificuldade de acesso. A gente sabe também que teve a crise no Brasil, a crise financeira, a inflação está alta, então muitas mulheres também perderam seu poder aquisitivo para poder fazer esses exames. E aí essa é a proposta da Eneuro, trazer alguns valores mais acessíveis para que essas mulheres não deixem de se cuidar. São 7h19 na Bahia. Nós estamos no oferecimento da Top Móveis Planejados, projetos em 3D, parcela tudo em até 21 vezes, 98270-4711, Top Móveis Planejados. E Designer Tintas, sua revenda Sherry Williams, a tinta número 1 do mundo, mais de 7.000 cores para você escolher. Rua Rui Barbosa, estacionamento próprio, ali em frente ao antigo Unifrio, 9999-5034. E a Vatim, você encontra difusores, perfumes para interiores, hidratantes, esfoliantes, ali no Shopping Itaguari, né? Assim como a Eneuro fica ali no Shopping Itaguari. Então, 3631-3396 tem a Vatim. Eu vou até pedir para a senhora, a gente está com certo distanciamento aqui. Sim. Já tomou as 2 doses também? Já. Então, pode tirar a máscara se quiser, fica à vontade, né? Até para o pessoal de casa ele ver, tá acompanhando. Mas, enfim, a maior incidência é o câncer, no caso, o geral, ou entre as mulheres, ainda é o câncer de mama, doutora, apesar de toda a divulgação, ou depois das campanhas, isso
chegou porque vocês especialistas sempre falam, né, da necessidade de o quanto antes descobrir, e isso é que vai dizer o sucesso do tratamento? Na verdade, o câncer de mama, se a gente for contabilizar, o câncer de pele não melanoma, ele fica sendo o segundo mais incidente. No entanto, o câncer de mama é a primeira causa de morte em mulheres, no caso brasileiras, né? Primeira causa de morte. Primeira causa de morte. E o câncer de colo uterino, a terceira causa. Tem um grupo de risco específico, assim, que eu já ouvi relatos de pessoas com menos de 30 anos, embora os casos são mais raros. Tem algum grupo, não sei, obeso, ou algo relacionado ao estilo de vida, ou a questão familiar, que a senhora possa classificar? Olha, essas pessoas têm que ficar alerta constantemente. Pronto, tem sim, Léo. Pessoas que têm história familiar, né, de primeiro grau. Quando a gente fala primeiro grau, é a mãe, as irmãs e a filha, tá? Então, pessoas que tiveram câncer de mama, principalmente abaixo dos 50 anos, na família, elas entram como grupo de risco, tá? Pacientes que tiveram câncer de ovário são pacientes de grupo de risco para câncer de mama. Pacientes que, por acaso, fizeram algum estudo genético e aí descobriram uma alteração no gene do BRCA1 e BRCA2, que são os genes que estão relacionados a câncer de mama e câncer de ovário, então tem um risco. É aquele gene, não sei se você lembra, Léo, de Angelina Jolie, que ela retirou as mamas e os ovários, exatamente porque ela fez esse teste genético. Que isso ia virar mais moda depois dela, mas também eu não sei se o pessoal divulga, se não divulga, né? Que foi até polêmico, o pessoal questionou se era necessário ou não, mas ela quis por garantia. Mas essa forma de tratamento ainda é um pouco polêmica, ainda não tem assim um roteiro, digamos, para todos seguirem. E se sabe que pacientes tabagistas, pacientes obesas, pacientes que têm uma alimentação ruim, pacientes que não praticam atividade física, elas também entram como um grupo de risco para câncer de mama, como entra para um grupo... Tanto é que essas pessoas, na verdade, são um grupo de risco para várias doenças. Então, tabagista também é um grupo de risco para câncer de pulmão, pacientes obesos, entra como grupo de risco de várias outras doenças. E aí, então, a gente sabe que o estilo de vida sedentário, com alimentação ruim, tudo também entra como grupo de risco para câncer de mama. Mas o principal é muito essa questão da história familiar. Mas, de qualquer maneira, quando a gente pensa, Léo, pacientes acima de 50 anos, elas já têm um risco aumentado de câncer de mama. Só que tem estudos feitos aqui no Brasil que as brasileiras entre 40 e 50 anos têm uma chance maior de câncer de mama quando comparado a mulheres de outros países. Tá? O risco do câncer de mama é maior aos 50 anos, mas comparado com outros países, mulheres de 40 anos brasileiras estão tendo um risco maior de câncer de mama do que comparado a mulheres de 40 anos de outros países. Agora são 7 horas e 24 minutos na Bahia. Doutora Léa, nós queremos só reforçar aqui para o pessoal, qual é o exame considerado mais eficaz? Ou não tem um mais eficaz, ou um complementa o outro? Pronto, o exame mais que a gente utiliza para rastreio mesmo é a mamografia, que foi o exame que está relacionado com redução de mortalidade pelo câncer de mama. Foi o único exame comprovado. Às vezes as mulheres têm uma certa resistência a fazer a mamografia por conta de ser um exame que aperta a mama, muitas vezes deixa a mama dolorida, e elas têm preferência por fazer ultrassom mamária, mas a ultrassom mamária não é considerado um exame de rastreio, tá? O exame de rastreio e que comprovou o menor risco de mortalidade por câncer de mama é a mamografia. Então, a mulher tem que fazer a mamografia. É muito comum no consultório falar, não quero necessariamente o outro. Não dispensa o outro, mas o exame de rastreio é a mamografia. Outra coisa importante, o autoexame. As mulheres examinarem a própria mama, é muito comum a gente receber no consultório, eu não estou fazendo a mamografia porque eu examino minha mama e não palpo nada. O autoexame da mama não é considerado um exame de rastreio para câncer de mama. O exame de rastreio é a mamografia, foi o único que comprovou a mortalidade. Fazer, né? A paciente deve fazer o exame de mama para se conhecer, se reconhecer, perceber o aspecto da mama, tá? Mas não deixar de fazer a mamografia porque realizou
o autoexame da mama e não notou nada. A mamografia é capaz de fazer a detecção do câncer de mama quando ele está em estágio bem precoce. E quando a gente descobre o câncer de forma precoce, com tamanho menor, a chance é menor de recidiva, de metástase, né, que é para espalhar pelo corpo todo, assim como o menor risco de morte. Então, o exame de rastreio é a mamografia. Bom, eu quero lhe agradecer, mandar um abraço aí a toda a equipe, né, doutor Augusto, doutor Rogério, doutor Silvério, quem? Wagner, doutor Wagner também, doutor Gary, uma turma grande que está lá, né? Camila, todo mundo, todo o pessoal, toda a equipe neuro. E reforçando que a doutora Dayana, que você ouviu aqui, atende toda quinta-feira na Inneuro, que fica no segundo piso do Shopping Itaguari, ali no acesso para a academia, em frente à Secretaria de Planejamento. Enfim, super fácil para você chegar. É uma equipe completa de neurologistas e não apenas neurologistas. Mas muito obrigado, doutora, pela sua participação aqui no nosso programa. Pronto, eu que agradeço, Léo, agradeço a equipe do Andaiá. E aí fica essa informação para todas as mulheres que ouviram, não deixem de se cuidar, tá? Câncer de mama é prevenível, câncer de colo de útero é prevenível, tá certo? Então se cuidem, não deixem para lá, agora que a Covid deu um pouquinho, deu uma reduzida, procurem se cuidar, tá? Pra gente evitar problemas mais agravantes no futuro. Um abraço a todos, tá? Muito bem, são 7h27